Pessoal, como você viu aí na capa deste vídeo, eu vou falar sobre o prostíbulo em que o nosso país foi transformado por esta quadrilha que está no poder. E eu não estou falando de forma pejorativa, estou falando de forma literal. Você vai ver que o nosso país está sendo transformado num prostíbulo e você e eu estamos pagando por isso. Fica até o final deste vídeo que eu vou trazer algumas matérias aqui, vou mostrar isso para vocês, mas antes eu peço a você que observe se já está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva, ative o sininho das notificações para que você seja notificado sobre novos vídeos que eu poste aqui no canal. E não se esqueça de deixar o seu like e de fazer aí os seus comentários. Pessoal, eu quero começar este vídeo trazendo aqui esta matéria da Veja. Governo Lula libera homenagem a prostíbulo de São Paulo pela Lei Rouanet. Quando você lê este título aqui da revista Veja, você fica sem entender o que está falando aqui pelo título. Você teria que ler a matéria. Então, o governo Lula libera homenagem a prostíbulo de São Paulo pela Lei Rouanet. Como assim uma homenagem pela Lei Rouanet? O site Poder 360... ele traz aqui mais a coisa melhor explicada. O governo Lula libera R$1.350.000 para espetáculo sobre prostíbulo de São Paulo. Um espetáculo sobre um prostíbulo de São Paulo. Recursos para a captação vêm pela Lei Rouanet. O projeto terá temporada na capital paulista e no Rio de Janeiro. Olha só as prioridades deste governo que está no poder, dessa turma, dessa quadrilha que está no poder. Olha só, e nós temos aqui no Poder 360, o governo Lula libera R$1.350.000 para espetáculo sobre o prostíbulo. Vamos ler aqui a matéria, o que diz. Ó. O Ministério da Cultura do governo Lula liberou R$1.350.000 em captação pela Lei Rouanet para o espetáculo Tabares Dancing ou Cabaré Máximo. Toda a gerência é feminina. O projeto é sobre um espaço que funcionou até 1934 na Rua Xavier de Toledo, onde hoje é o Shopping Light, no centro de São Paulo. Registros históricos definem o local como bordel ou prostíbulo. O prazo para conseguir o dinheiro vai até 31 de dezembro. A liberação do dinheiro saiu no Diário Oficial, nessa quarta-feira, define a iniciativa como artes cênicas. A produção será exibida em temporadas no Rio e em São Paulo. O espetáculo propõe reimaginar, a partir de fragmentos históricos e da ficção, a trajetória das mulheres que administraram esse emblemático espaço no centro de São Paulo no início do século XX, diz a descrição do espetáculo. Ou seja, eram mulheres empoderadas, mulheres que administravam um prostíbulo. A Lei Rouanet é um mecanismo de incentivo fiscal que permite a empresas e pessoas físicas deduzir do imposto de renda valores destinados a financiar projetos culturais no Brasil. O Poder 360 procurou o Ministério da Cultura por e-mail para perguntar se gostaria de se manifestar a respeito da liberação do dinheiro. A mensagem foi enviada às 15h57. Não houve resposta até a publicação dessa reportagem. E eu imagino que também não vai ter resposta do governo. Por quê? O que você quer saber de R$1.350.000 que está sendo gasto para homenagear um bordel? O Brasil é um prostíbulo. Aliás, não tem como você escrever putaria sem usar as letras PT. Não tem como. Então o Brasil virou uma verdadeira putaria. Esse país está de cabeça para baixo. Lembrando aqui do Márcio Postman, que agora o mapa mundi agora é um mapa com o Brasil no centro e de cabeça para baixo. Então, o Brasil não é para amadores, gente? E aí nós tivemos aqui, o Nicolas Ferreira gravou aquele vídeo, Você viu que ele gravou aquele vídeo falando da ladruagem que está sendo feita aos aposentados. Roubaram aí os aposentados, ou estão roubando aí, não sei se já parou. Mas aí o Nicolas Ferreira gravou aquele vídeo que teve milhões de visualizações. O que o governo Lula fez? Ele convocou o pessoal da extrema esquerda ali, os deputados, os ministros deles ali, para gravar vídeos retrucando o Nicolas Ferreira. E uma das pessoas que gravou o vídeo foi essa pessoa aqui, a Thalíria Petroni. Vamos ver o que ela disse aqui.
Olha o Nicolas indignado com a fraude do INSS. Indignada tô eu. E vamos ser honestos, a fraude começou em 2019, no governo de Jair Bolsonaro, o presidente dele. E quem investigou e prendeu os culpados? A Polícia Federal de Lula. E vocês, bolsonaristas, são especialistas em roubar dos aposentados. No mesmo ano em que começou essa fraude que levou a um rombo de 6 bilhões para os aposentados, vocês mandaram para o Congresso e aprovaram a reforma da Previdência, que tirou das mesas dos aposentados que trabalharam a vida inteira para o Brasil 400 bilhões. Não adianta fingir que defende aposentado com discurso e destruir com voto. Fraude se combate com investigação. O governo já está estudando medidas de devolver o dinheiro para os aposentados. Esse governo desmantelou a fraude iniciada no governo Bolsonaro. E eu desafio Nicolas e os bolsonaristas a apoiarem medidas de melhorar a aposentadoria dos brasileiros. Vocês topam? Aposentado... Eu acho que parece que o pessoal da esquerda não topou, né, assinar o pedido de CPMI. Já que a culpa é do Bolsonaro, que tal os petistas assinarem lá, os petistas, os pissolistas, os comunistas em geral, assinarem lá o pedido de CPMI para que seja investigado, né? E aí, quem sabe investigando não vai punir o Bolsonaro, já que ele é o culpado, não é isso? Mas eles não querem, é interessante isso, né? Interessante também é que o dinheiro roubado foi parar nos sindicatos. Sindicatos que não tem nada a ver de vínculo com o Bolsonaro ou com o bolsonarismo que eles chamam. Sindicatos, todos eles são ligados ao PT. Inclusive um deles, o Sindinap, tem como vice-presidente o irmão do Lula, o Frei Chico. Então são coisas que eles não conseguem explicar. Mas o que me deixou, que eu achei bastante interessante, foi a Thalíria Petroni dizer que quem descobriu a fraude foi a Polícia Federal do Lula. Vocês perceberam que ela falou assim? A Polícia Federal do Lula. A Polícia Federal não é a Polícia do Brasil, não. É a Polícia Federal do Lula. E aí a militância inteira, juntamente com os deputados, com os ministros, estão obedecendo a ordem do governo, né? Que é, se fosse no governo Bolsonaro, ia ser chamado de gabinete do ódio. Quando várias pessoas se reúnem para publicar a mesma coisa, para fazer com que essa coisa, de forma artificial, ela tenha um alcance maior. Isso aqui era chamado de gabinete do ódio, não é isso? Mas aqui no PT, segundo José Guimarães, se chama de mutirão. Mutirão para revelar a verdade sobre o caso do INSS. Entenda todo o esquema de roubo dos aposentados do INSS. E aí olha só o que ele fala aqui, ó. Segundo a Polícia Federal... E quem que é a Polícia Federal? Segundo a Thalíria Petroni, a Polícia Federal é a Polícia Federal do Lula, né? Então, segundo a Polícia Federal do Lula, o esquema começou no governo Bolsonaro e se prolongou durante todo o seu mandato. Então, nós temos aí uma Polícia Federal do Lula dizendo que a culpa não é do Lula. A culpa é do Bolsonaro. E o pessoal obedeceu, né? O pessoal do Gabinete do Ódio aí, tá aqui a Jandira Fegali, tá aqui o Humberto Costa, todos postando a mesma coisa. A Benedita da Silva, tá aqui o Paulo Pimenta, o conhecido como Montanha, tá aqui o Guilherme Boulos também postando um videozinho lá do pessoal da esquerda. E olha só quem mais que tá fazendo parte do Gabinete do Ódio Lulista, o Guga Noblar. Até o Guga Noblar postou aqui o videozinho do PT. Este é o verdadeiro Gabinete do Ódio Lulista. O Brasil virou realmente um prostíbulo, né? O Brasil virou um prostíbulo. Temos aqui no jornal O Globo a crise do INSS com 8 escalados, né? Foram escalados 8 ministros, né? Reação da tropa de choque de Lula, tropa de choque, não é o Gabinete do Ódio, né? Atinge apenas 4% do alcance de vídeo de Nicolas. Ou seja, com todo o aparato do governo, com todo o malabarismo que eles fizeram aqui para tentar reverberar essa narrativa aí de que a culpa é de Bolsonaro, o alcance foi 4% em relação ao alcance que teve o vídeo do Nicolas. Por que será, né? Será que é porque as pessoas, quando enxergam algo verdadeiro, elas se interessam mais? O Nicolas trouxe um vídeo ali com dados, mostrando gráficos, dados ali. Quando que começou a roubalheira, quando que aumentou. Mas mostrou tudo isso. Para quem que era destinado o dinheiro da roubalheira?
quem eram os beneficiários, né, que não são da turma do Bolsonaro. E aí o Nicolas teve todo aquele alcance, mas o pessoal do PT, com todo esse gabinete do ódio aí, não teve alcance. Teve 4% só de engajamento que o Nicolas teve. E você acha que quem vai pagar essa conta? Você acha que o governo vai devolver o dinheiro para os velhinhos? E se for devolver, quem que vai pagar? Vamos ver o que diz aqui a ministra do Lula, Simone Steppi. Do INSS nessa situação. Hoje nós temos um governo que, ao saber da matéria, disse: doa a quem doer, vamos caçar os ratos, vamos caçar as ratazanas. Doe a quem doer. Isso é crime de lesa pátria. Nós estamos falando das pessoas mais vulneráveis. Isso é importante sempre colocar em mente. O presidente da República foi comunicado e abriu. A primeira coisa que ele pediu, não só que continuasse o processo, mas que desse transparência nesse processo. Então, isso é um ponto. O segundo ponto, e é esse que nós estamos, é na segunda fase. A segunda fase é: quantos são e quem são? Nós estamos abrindo um prazo para que essas pessoas venham e digam: eu não assinei nada, eu estou sendo lesado. A partir daí, e já na semana que vem, entramos nós da equipe do orçamento, equipe da Fazenda, a GEL vai sentar, né, e a cumprir a determinação do presidente Lula. Qual é? Ninguém vai ficar prejudicado nessa conta. Todos serão ressarcidos. A única coisa que nós temos que ponderar: o dinheiro que irá ressarcir é não só fruto da apreensão de bens, porque pode ser insuficiente. Se precisar a União complementar, nós iremos complementar. Mas vamos complementar com dinheiro público. Então temos que ter a responsabilidade de só restituir para quem deve. Como é que é? Eles estão pensando em devolver o dinheiro dos velhinhos complementando com dinheiro público? Você viu ali que ela falou: doa em quem doer. Vai ser investigado, doa em quem doer. Mas, coincidentemente, nós temos aí a CONTAG, que foi um dos maiores beneficiados, que não estão sendo investigados. Não está sendo investigada a CONTAG. E temos também o Sindinap, do sindicato lá do irmão do Lula, que também não está sendo investigado, que recebeu mais de 100 milhões a mais do que o normal. Aí doa em quem doer, mas nós vamos tirar o nosso aqui, que nós podemos tirar fora, a gente vai tirar. Aí aquele Zé Ruela que sobrar ali, a gente pune ele. Por que nós temos que pagar essa conta? Por que o dinheiro público tem que ser colocado para pagar essa conta? Por que nós temos que fazer isso? Você veja que essa notícia, tem aqui essa notícia, que a Carla Zambelli, ela está sendo condenada a 10 anos de prisão, gente. Moraes condena a Zambelli à prisão, é 10 anos de prisão. Multa de 2 milhões e perda do mandato. Por que os ladrões dos velhinhos não estão sendo presos? Nenhum foi preso até agora. E não se fala em prisão de ninguém. E não se fala em devolução dos 6,3 bilhões que foram roubados, sem contar o dinheiro do consignado. Não vou nem falar do consignado, que parece que passa de 90 bilhões. Você percebe como que tem um duplo padrão? Quando os opositores políticos, eles são punidos severamente, até extra-lei, né? Fora da lei. Porque condenar a Carla Zambelli a 10 anos de prisão, 2 milhões de multa e perda do mandato, isso aqui é uma pena horrível, né? Você vê algum traficante sendo punido com penas tão altas por aí? Você vê estes ladrões de velhinhos sendo pelo menos cogitada a possibilidade de ser preso, o irmão do Lula ser preso, por exemplo? Nada, nada. E enquanto isso, o Lula está pedindo aí para a polícia não prender o pessoal do MST se eles invadirem terras. Tem o tal do Abril Vermelho que teve agora em abril. O governo orientou polícias a não prenderem invasores durante o Abril Vermelho. O governo Lula mandou documento, papel, ali oficializado para as polícias civis e militares, para que não prendesse os invasores de propriedade alheia, dizendo que não, é um movimento social, não é bandido, não prende não. Ah, mas se for um opositor político, não, aí, meu amigo, aí a pena é severa. A pena é severa. Então, para a gente terminar aqui, para mostrar que realmente o nosso país virou um prostíbulo mesmo e tem um bando de maluco nessa porcaria,
Quero mostrar este videozinho aqui para vocês, para a gente encerrar. As pessoas pretas você já viu escalando o Everest? Quando nós chegamos no Everest, na verdade na maioria das altas montanhas, nós não conseguimos ver outras pessoas negras tendo acesso a essa atividade. O racismo no Everest acontece sim. É só a gente olhar para os lados. Das mais de 800 pessoas que tentam chegar ao topo do Everest por ano, raramente você verá uma pessoa negra. As pessoas pretas você já viu escalando o Everest? Esse país cansa, né, gente? Esse país cansa. Essa pessoa está preocupada com o número de negros que têm tentado subir o Everest. Você está vendo todos os problemas que nós estamos vivendo aqui no Brasil. Essa pessoa que está preocupada com o racismo no Everest. Segundo ela, está tendo racismo no Everest porque as pessoas negras não estão indo subir o Monte Everest, só as pessoas brancas. Eu até achei que ela ia falar que o Everest era racista porque a neve é branca. A neve deveria ser negra. Mas não é não, é porque as pessoas negras não estão indo lá subir o Everest, só os brancos. Você vê a ideia dessa turma, até onde chega. Então é isso, pessoal. Eu peço a vocês aí que observem novamente se está inscrito aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscreva aí, deixe seu like, façam os seus comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau.